Graças a Deus, amados irmãos. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Nos tempos das lutas, nós temos que adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficou pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vidas despertares a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite maravilhosa. Temos que permanecer com nossos corações firmes e fortes no Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. Em nome do Todo-Poderoso, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, para que pudéssemos estarmos aqui nessa noite, adorando e confiando nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louve o Senhor conosco, porque assim como os pássaros louvam o Senhor, nós, que fazemos parte dos pardais, também louvamos a Deus. Amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Um dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa estar nos abençoando grandemente nesse momento. Minha filha vai estar aqui fazendo a oração inicial. E logo após, meu genro vai estar fazendo a leitura do Salmo. E todos vocês fiquem ligadinhos que Deus tem bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Saúdo aí a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a você que neste momento feche seus olhos e ore junto comigo. Amém? Maravilhoso eterno Deus, a ti pertence, meu Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta noite, meu Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, para falar dessas pessoas, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, com a tua grandeza, meu Senhor Jesus, possa, meu Deus, ir ao encontro de cada um, ó Pai. E tocar no coração, meu Senhor Jesus, e abraçar, proteger, meu Senhor Jesus. Vai ao encontro de cada familiar, meu Senhor Jesus, protege, guarda e livra de todo o mal, meu Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, no controle de tudo, meu Pai. Abençoando também o teu servo, Deus, que vai trazer a tua palavra aos nossos corações. Que ele venha falar de ti, meu Senhor Jesus, que possamos
nos maravilhar com o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, não nos abandona, meu Senhor Jesus. Nos dá força, Deus, para enfrentar, meu Senhor Jesus, essa pandemia, meu Senhor Jesus, as adversidades da nossa vida, meu Pai. Nós sabemos, meu Senhor Jesus, que o Senhor é fiel, ó Pai, e damos graças a Ti, ó Deus, pelos livramentos, meu Senhor Jesus, e pelo Teu amor para conosco. Amém. A palavra está com o irmão Adailson. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que se encontram conosco. Peço aos irmãos que estão com suas Bíblias que acompanhem comigo o Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Ó que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos e o que dá o pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião. De geração em geração, louvai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso eterno Pai, para todo o sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui com a presença também da nossa irmã Laura, né? A minha sogra. Vem aqui, Laura, dá um alô aqui. Vem. A minha sogra aqui, amada, está conosco nessa noite. Na verdade, que Deus possa estar abençoando a vida dela. Senhor e Salvador Jesus Cristo, dê uma saudação aí. A paz do Senhor, igreja, a todos os evangélicos do Brasil e do mundo. Estou com muita saudade dos nossos abraços, mas Deus está no comando dessa treva que está na terra. Por nós, Ele vai livrar. Confia em Deus, não deixará Ele, não peça a Ele só na igreja, mas dentro da sua casa, chama Ele e Ele está presente a você. Eu te agradeço por tudo e a Deus por nós estar aqui vivo até o momento, minhas filhas. Minhas irmãs e meus irmãos, fique com Deus. Não desagrade a Ele em nada, mas ama. Que Ele ama quem ama Ele. Um abração para todos e uma boa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Então aí, meus amados irmãos, estamos aqui adorando ao Senhor, mesmo em meio a essa pandemia. Continuamos com a nossa fé e confiança no Altíssimo. E hoje estaremos falando sobre Gênesis capítulo 6. Mais um momento de muita gratidão ao Senhor, na verdade, de muita humildade para poder falarmos da palavra do nosso Deus. Ainda mais desse textos aqui de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 6, quando fala sobre o dilúvio, a corrupção da humanidade, fala sobre os gigantes, na verdade os nefilins, etc., os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens. É uma complexidade de assunto que somente a graça do Pai, para nós podermos adquirirmos sabedoria, mas estamos firmes e fortes no Senhor, confiando na sua palavra. Eu tenho uma Bíblia Sagrada com a palavra de Deus, não é verdade, aos nossos corações, e eu confio muito no que está escrito nela. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas às vezes querem se desfazer da Bíblia Sagrada, mas estou hoje com 41 anos e eu louvo a Deus por Ele ter me dado esse livro como o meu livro de cabeceira,
não é meu livro de cabeceira, é o livro que eu ando com ele para todos os lugares que eu vou na minha vida. É esse o livro que me sustenta, essa palavra que me ajuda e faz com que eu seja o que sou e me dá vida, né? Como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 119, versículo, se não me engano, 103, lâmpada para os meus pés, 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui vamos entrar na corrupção da humanidade, livro de Gênesis capítulo 6 a seguir. Eu peço a vocês que estão em casa possam estar acompanhando, em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, você deixa aí as suas perguntas, que depois estarei, se Deus permitir, e me dar a compreensão, respondendo aos amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos adquirir, meu Deus amado, a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo. Que eu ache graça para ser usado pelo Teu Espírito, não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, estamos aqui na dependência plenamente do conhecimento do nosso Deus para os nossos corações, para que possamos estarmos sempre adorando, glorificando, exaltando, nos alegrando nas mãos do Senhor, na verdade, e aprendendo da sua palavra, que é muito boa, interessante e nos alimenta dia após dia. E aqui fala sobre esse assunto, que é um assunto também polêmico, muito discutido nas redes sociais, nas igrejas também, com as pessoas que querem adquirir conhecimento e com as pessoas que às vezes elas não atentam para ter humildade de compreender o que a Bíblia quer falar aos nossos corações. Existem várias narrativas falando sobre a criação, não é? O Gênesis, sobre a teogonia, cosmogonia, etc. E vários países, ou como eu posso dizer assim, continentes, existem histórias falando sobre a criação. Na Grécia também, na Síria, na Suméria, na Babilônia, os acádios também falam sobre essas questões, a Mesopotâmia, na verdade. E nem por isso a Bíblia deixa de ser um livro que nos traz uma realidade sobre a criação. Mas por que a Bíblia não fala dos dinossauros, não fala sobre essas questões que a paleontologia pode estar explicando, os livros de histórias também, geografia, etc. A Bíblia não fala sobre esses assuntos, e então, para a Bíblia não existiram os dinossauros,
e outras coisas, amados. A Bíblia, como eu já falei e volto a repetir, não é um livro de ciências, ele traz assuntos relacionados a um exemplo, a criação, a genealogia, dando um ênfase a essa questão, mas outros assuntos a Bíblia não a humanidade, etc. E o versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis fala o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, né? Ou seja, é natural que isso vinha acontecendo, porque nós já falamos sobre Adão e Eva, falamos sobre a sua descendência, não é verdade? A multiplicação da humanidade, que Caim depois foi, casou. Não tenho nenhuma dificuldade em falar que Caim casou com uma de suas irmãs. Isso naquele tempo era normal. Hoje sim é incesto, hoje é pecado, hoje é crime isso acontecer, na verdade. Hoje não pode, mas naquele tempo, para a multiplicação da humanidade, foi necessário que assim acontecesse. Então lhe nasceram filhas dos homens. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Aqui estamos falando agora dos filhos de Deus. Existe uma ideia bem clara, né, que esses filhos de Deus possam ser os filhos de Sete, como nós já lemos, na verdade, finalizando o livro o capítulo 4 de Gênesis, fala que novamente Adão teve relações com sua mulher, Gênesis 4, 25, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Ou seja, a descendência de Sete, filho de Adão, que Adão mais Eva entenderam que eles vieram no lugar de Abel, que Caim tinha matado, começaram a buscar, adorar, andar, fazer a vontade de Deus. Não apenas Sete, mas Enos e os demais, a sua descendência foram pessoas separadas e começaram a adorar o Senhor. Só que a questão é essa, amado. As pessoas que adoram a Deus, querendo ou não, é uma realidade. É a minoria. Entendeu? As pessoas que buscam a Deus, que adoram a Deus, que glorificam a Deus, que faz a vontade dele, é a minoria. Ah, mas o número de evangélicos tem aumentado, o número de cristãos tem crescido de acordo com os estudos, a estatística, o IBGE, mas isso não quer dizer nada, gente. As igrejas cheias não quer dizer que todo mundo ali está buscando a Deus. Uma ideia clara, numa cidade, não falando mal, mas é uma realidade. A nossa cidade aqui não tem praia, não tem cinema, não tem shopping, entendeu? Aqui só tinha um centro cultural. Hoje, esse local... Tem outro local para fazer shows aqui? Não, era o clube. Era o clube. É o centro cultural. Não, o centro cultural tem lá o negócio. Era o clube. O clube, que tinha o nome de centro cultural. Clube cultural. Clube cultural, isso. Muito agradecido. Né? Aqui tinha um clube. Hoje não tem mais clube. Né? E essa é a questão. Então, o que as pessoas fazem no dia de domingo à noite, que não tem, às vezes não quer assistir uma televisão, então elas saem, né? Umas falam que vão para a igreja e ficam na praça. Outras pessoas vão para a igreja, porque a igreja hoje também, tem algumas igrejas em cidades grandes, que é um local de diversão, um local de encontros, um local social, tem ar-condicionado, tem poltronas, tem um som, um ambiente legal, etc. Tem música, tem louvores, tem peças, na verdade, tem várias coisas, pantomima, na verdade, várias coisas que acontecem dentro das igrejas, um momento de adoração e de se ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas às vezes passam a semana inteira distante, curtindo, trabalhando e fazendo várias coisas, e chega o domingo, eu vou na igreja lá, ver as pessoas e me comunicar e tal, entendeu? Para um lugar de encontros. As igrejas têm sido lugares assim. Tem pessoas, tem jovens que vai à igreja atrás de quê? Uma namorada, na verdade, encontrar uma menina ou um menino, etc.
Mas a maioria das pessoas não vai à igreja simplesmente para buscar Deus. Outras pessoas, por causa dos seus problemas, vão à igreja para procurar a solução, pedir uma oração, na verdade, que Deus faça um milagre, que cure ela, que abençoe, que abra a porta de emprego, que faça um milagre na vida familiar, liberte o marido, liberte os filhos, etc. Mas adorar a Deus de verdade são pouquíssimas pessoas que vão à igreja com esse propósito. E aqui nós estamos vendo que os filhos de Deus têm uma referência a ser os filhos de Sete, os filhos de Eno, a sua descendência, que passaram a adorar a Deus, a buscar a Deus. Mas sabemos que mesmo com esses filhos de Deus, a corrupção do gênero humano era bem maior do que a quantidade de pessoas que adoravam o Senhor. Em outras histórias, outros pontos teológicos falam que esses filhos eram os anjos. Os anjos que viviam aqui na terra como se fossem, como posso dizer assim, os guardiões dos seres humanos, né? Sabemos muito bem que as pessoas falam ainda hoje sobre anjos da guarda, entendeu? As pessoas da religião afrodescendente chamam de orixás, se não me engano são assim, entendeu? E os anjos da guarda, algumas linhas teológicas têm esses anjos aqui, os filhos de Deus, como os anjos de Deus que se corromperam envolvendo-se com as filhas dos homens. Entendeu? Dá para entender? Algumas linhas teológicas entendem desta maneira. Entendeu? Que esses homens aqui, esses filhos de Deus, eram anjos que se rebelaram e passaram a ter relações com as filhas dos homens. Pastor, mas como isso é possível? Se anjos são espíritos e anjos não se casam, como está escrito lá no livro de Mateus, é necessário ter tempo para explicar essa questão do livro de Mateus, que hoje não é o assunto aqui embasado. A pauta hoje não é o livro de Mateus, nessa questão de casamentos. Mas, amado, você já parou para analisar, quando você lê, se não me engano, o livro de Gênesis, capítulo 17, quando fala de Sodoma e Gomorra, se não me engano, do 14, etc., que vai falando que Deus manda os anjos irem até Sodoma e Gomorra. E lá, Ló chama esses homens, esses anjos, leva para sua casa. E os homens de Sodoma e Gomorra queriam pegar os anjos e ter relações com eles. Então nós estamos vendo que naquele tempo, não sei se ainda hoje acontece isso, ainda não estudei esse respeito, os anjos se materializavam igualmente a seres humanos. Os anjos se materializavam. E você pode analisar essa questão, a teofania, falando sobre isso em vários textos. Abraão, diz a Bíblia, que ele pegou água e deu para Deus e os anjos lavarem os pés. Você pode ver isso na Bíblia. É só estudar, é só ler. Entendeu? A história de Abraão, que você vai ver isso. Ele ainda mandou fazer comida, matou um cordeiro e deu para eles comerem, etc., com várias outras coisas. Entendeu? Então, eis a questão, amados. Existia-se naquele tempo a possibilidade dos anjos se materializarem. Entendeu? Então, algumas linhas teológicas têm a ideia que esses filhos de Deus eram anjos que caíram com as filhas dos homens. Mas vamos entender melhor esse respeito. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. É o que está dizendo. Alguns textos falam que eram filhos de Sete, descendência de Sete, e outros falam que eram anjos. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Agora vamos entender melhor. Se aqui eram anjos, por que Deus fala que a perversidade era dos homens e não dos anjos? Pois estamos vendo que aqui Deus está explicando claramente, por causa da perversidade do homem. Não está falando aqui de anjos. Para as pessoas que acreditam que os filhos de Deus aqui eram anjos, a Bíblia está nos trazendo uma ideia, no versículo 3,
de Gênesis capítulo 6, não é verdade? Vou ler aqui na outra Bíblia, diz assim, ó, Yahvé disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Estou lendo aqui em duas Bíblias e eu quero deixar bem claro, esse tema aqui é muito obscuro, não é uma ideia clara que as pessoas ainda têm falando a respeito desse assunto. Entendeu? Existem muitas divergências teológicas, entendeu? Filosófica, histórica, entendeu? Então, Deus está dizendo o quê? Que é por causa, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Então, Deus está tratando esse assunto com homens e não com anjos, né? E o versículo 4 diz assim, naqueles dias havia nefilins, né? Que aqui na outra Bíblia fala assim, ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os nefilim habitavam sobre a terra. Ou seja, os nefilim não passaram a habitar a partir do momento que esses homens, esses anjos se relacionaram com as mulheres. Eles já existiam. Os gigantes já existiam aqui na terra, né? Quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos. Os nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Entendeu? Então estamos vendo o que? Vou ler aqui na outra Bíblia, naqueles dias, havia nefilins na terra e também posteriormente. Eles já habitavam, já tinham aqui na terra, né? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, independente de qualquer circunstância, né, eles já habitavam antes e depois, não é? Existiam esses homens nefilins que eram gigantes, homens grandes, homens fortes, homens sábios também, naquele tempo, homens de guerra, entendeu? Eles foram os heróis do passado, homens famosos, não é? A história da Grécia, na Grécia também fala sobre esse assunto, fala sobre os deuses, os semideuses. Você pode analisar isso quando fala sobre os heróis da Grécia, na verdade. Tem o filme Aquiles e outros mais homens de guerra do passado. Então fala também sobre Hércules, na verdade, sobre esses homens que foram homens famosos, heróis, etc. A história grega reforça bastante essa questão, teogonia, cosmogonia, etc. Mas aqui nós estamos vendo que a Bíblia nos traz uma ideia sobre a criação, sobre a existência de homens nessa postura, na verdade. Mas, pastor, e quem eram esses homens e anjos? E se fossem anjos, eu lhe pergunto uma coisa, como é que era um anjo, gente? Existe a possibilidade de uma pessoa lutar contra um anjo e vencer? Existe a possibilidade de alguém lutar contra um anjo e vencer? É óbvio que não. E esses nefilins falam sobre eles em vários textos. Os filhos de Enaques, né? Deuteronômio 28, número 13, 33, 32, etc. Em vários textos da Bíblia, se você for estudar, você vai ver que falam sobre os nefilins e os filhos de Enaques. Um dos gigantes que a Bíblia relata foi Golias. E como foi que Golias morreu? Lutando com quem? Com um menino. Com um adolescente, gente. Um jovem pré-adolescente, um adolescente, que com a pedrada derrubou Golias. É óbvio que ele estava com o poder do Altíssimo. Não é verdade? Quando a Bíblia fala sobre esses homens, que algumas pessoas dizem assim, eram gigantes e fortes e tal, não é nada dessa forma que as pessoas analisam.
Não é? Minha esposa leu, se eu não me engano, Deuteronômio 12, foi Números 14. É? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ela leu em. Se eu não me eu esqueci onde foi o local, gente. Sei que ela leu uma parte aqui que fala sobre os filhos de Enaque, Josué 14, do versículo 12 ao versículo 14. Que fala que Caleb foi lutar contra os filhos de Enaque, que eram gigantes, que, se eu não me engano, a sua cana de um deles tinham 4 metros. Não é? 4 metros de comprimento e 2 de largura. Eram homens grandes. Mas não era assim como as pessoas falam hoje. Eram homens fortes, eram homens robustos, mas eram homens que podiam serem derrotados, tanto que eles não existem mais hoje, na verdade. E os filhos de Caleb, juntamente com a sua tribo, foi lutar contra esses homens. Josué 14 fala sobre isso, e venceram, e mataram eles. Então não é nada disso absurdo que a gente analisa às vezes, achando que simplesmente são pessoas ou anjos, etc. Mas eu sei que é o seguinte: se fossem anjos, os homens não tinham como vencê-los. Não é verdade? Então, continuando no versículo 5, fala o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui estamos vendo o que o ser humano tem feito constantemente, gente. Falamos que sobre os filhos de Deus, falamos que eles se corromperam com as filhas dos homens, e falamos que a perversidade, os roubos, as injustiças, quando fala sobre isso, está falando também sobre a questão da sodomia, estupros, entendeu? Homossexualismo, injustiças, mortes, assassinatos, pedofilias. O crime estava aumentando diversamente na terra. E podemos analisar também que as pessoas poderosas, outros textos também, vai dizer que os homens poderosos, os homens ricos, os filhos de Elohim, dos juízes daquele tempo, estavam aliciando não, oprimindo. Quando fala sobre essas questões de homens perversos, gente, estamos falando de estupro, não igualmente hoje, que nós sabemos que estupro é pecado e crime, é crime. E se uma pessoa vê outra pessoa, um homem estuprando uma mulher ou abusando de uma criança, é óbvio que haverá denúncia, é óbvio que isso é absurdo e as pessoas não irão concordar e é capaz até mesmo de serem linchados, na verdade, espancados até a morte. Nem mesmo os presos aceitam isto. Estupro, pedofilia, isso não é aceito em lugar nenhum, na verdade. Então, o que estava acontecendo com o povo de Deus, não Israel, com o povo de Deus naquele tempo, era que os estupros aconteciam e não tinha ninguém que poderia falar algo contra. Todo mundo fazia esse tipo de coisa. Estupros, pedofilias, etc. Entendeu? Essas coisas aconteciam de maneira às claras e não tinha lei, não tinha ninguém que se opusesse a essas coisas, pois se alguém viesse se opor, era capaz de serem condenadas e serem mortas. Então é justamente aí que entra a necessidade de Deus agir. Assim como aconteceu lá naquele tempo, é possível acontecer ainda hoje. Pois nós podemos ver que isso aconteceu lá quando Deus mandou o dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu em vários outros lugares, como o Egito, como Babilônia, como a Síria, como em Jerusalém também. Quando as pessoas se esqueceram de Deus e começaram a fazer as coisas erradas, Deus agiu. Entendeu? E não fique pensando você que o fato de você hoje, às vezes, ser uma pessoa rica, poderosa, uma pessoa da justiça, fica aí fazendo coisas erradas, achando que isso é assim mesmo, porque você pode fazer. A lei está nas suas mãos. Pelo contrário, a justiça de Deus ainda prevalece.
E um dia você vai responder pelos seus atos. Um dia você vai responder pelos seus pecados e piorou se for crimes. Pois pecado eu sei que as pessoas cometem constantemente. Algumas se arrependem, outras não. Mas os crimes que as pessoas vivem cometendo, e a polícia não prende, a justiça não prende, não condena essas pessoas, você pode não ser condenado pelos homens, mas Deus vai cobrar de você. Assim também, se eu viver cometendo crimes, escondido, coisas erradas, ninguém me prende, entendeu? Não sou julgado, não sou condenado. Talvez um exemplo, a pessoa tem dinheiro, compra advogados, compra juízes, comete injustiça, espanca a esposa, espanca os filhos, maltratam, faz arbitrariedades, achando que ninguém está vendo, olha, Deus está vendo. E um dia Ele vai cobrar de você. Um dia Ele vai cobrar de mim. Fique pensando que você vai passar em vão, não. Fique pensando que no reino de Deus vai entrar pessoas que levam a vida completamente errada, indigna, perversa, iníqua, achando que Deus, isso é normal. Não é normal, não. As pessoas perversas, elas, como nós falamos hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, as pessoas perversas, gente, elas estão completamente contrárias à palavra de Deus. Elas não ouvem a palavra de Deus, elas não obedecem a Deus, elas não obedecem a ninguém, nem tampouco a lei. Mas um dia elas serão oprimidas e obrigadas a obedecerem a Deus. Entendeu? E vão pagar por todos os seus crimes cometidos. E Deus fez o povo que naquele tempo cometeram pecados e crimes hediondos. O estupro hoje é crime hediondo? É. Pedofilia é crime hediondo? É. Entendeu? Além de outras demais coisas que são crimes hediondos. Mas tem pessoas que continuam praticando. Tem pessoas que continuam nessas práticas. Então, estavam acontecendo tantos crimes e que foi necessário Deus agir. Não dá mais para aceitar as pessoas fazendo essas coisas. Assim como Deus também mandou Jonas e a Nínive pregar para aquela cidade onde não tinha lei. Todo mundo fazia o que queria. E Deus mandou avisar. Avisa lá que não se arrependerem, se converterem, irão morrer. Entendeu? E é necessário entender hoje, gente. As pessoas fazem muitas coisas erradas, matam um monte de gente. Estava conversando com o meu genro, ele falou de uma pessoa, que não podemos citar nomes, que foi presa, né, que tinha mais de 30 homicídios nas costas. Aí ele pergunta, gente, é uma pessoa que anda matando assim. Ela vai presa e depois é solta. Ela já pagou pelo que cometeu? A nossa lei aqui é justa? Não é não. Não é não. Porque a Bíblia fala claramente, desde o livro de Êxodo, é dente por dente, olho por olho, braço por braço, perna por perna e vida por vida. Uma pessoa que tem... é óbvio que eu não vou seguir o contexto do livro de Êxodo, mas uma pessoa que tem o costume de matar, ela não tem cura. A realidade é essa. Se Deus não for na vida dela e ela se libertar desse mal, entendeu? Aí você pode falar assim, e Paulo que matou? Paulo matava pensando que estava agradando a Deus. Leia a Bíblia. O Paulo pensava que ali estava fazendo a obra de Deus. Quando ele entendeu que seguia Jesus era errado, ele parou. Mas... Quando ele entendeu que perseguia a Jesus era errado, ele parou de matar as pessoas, de perseguir os cristãos. Mas tem gente que não tem consciência, elas não entendem que o que está fazendo é errado. São pessoas doentes, elas têm o desejo, a fome, a vontade de matar, de destruir, de fazer coisas erradas. Como está escrito em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E esse versículo de João 10, não é o diabo, não. São pessoas que estão roubando, matando e destruindo. Leia o texto e o contexto você vai entender
Existem pessoas hoje que estão matando, roubando e destruindo as pessoas. E por isso nós temos que analisar. Você que fazem coisas erradas, que cometem crimes, achando que ninguém está vendo, a polícia não lhe pega, a justiça não lhe condena, um dia você vai pagar. Um dia você vai pagar. Entendeu? E o versículo 5 fala: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Aí as pessoas hoje questionam: como é que Deus cria o homem e depois se arrepende? Se ele é onisciente, será que ele não sabia que iria se arrepender? As pessoas têm dificuldade de compreender certas coisas simples. Como assim? O arrependimento aqui de Deus não é pelo fato de ter criado o homem. Tira esse texto, esse pensamento da sua ideia. Deus se alegrou. Se você for ler o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus fez está escrito. Fez o sol, fez a terra, fez o mar, as luzes, as estrelas, as árvores, os animais. Está lá escrito: e viu Deus que era bom. Quando Deus termina toda a sua obra, aqui também termina o homem e a mulher, está escrito: e viu Deus tudo quanto tinha feito e viu que era muito bom. Não somente o homem, não somente a mulher, mas tudo quanto ele tinha feito e Deus viu que era muito bom. Então Deus fez tudo bom e Deus fez com alegria, amado. Deus fez com felicidade, Deus fez com paz, Deus fez com tranquilidade, Deus fez consciente do que estava fazendo. Deus fez com prazer, com satisfação, com exultação. Deus fez, amado, de uma maneira que era para celebrar naquele tempo. E houve alegria no coração de Deus ao criar o homem, ao criar a mulher, ao criar a humanidade, ao criar os céus e a terra. Só que o arrependimento de Deus não é pelo que ele fez, mas pelo que o homem estava fazendo. O arrependimento é pelas más obras, más ações. É pelas mais a perversidade, pela iniquidade, pela transgressão, pela falta de respeito, pela falta do temor, pela falta de compreensão e obediência à vontade de Deus. Pois Deus não criou Caim para matar Abel. Deus não criou o homem para viver na sua perversidade, nessa prática maldosa, entendeu? Na inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre somente para o mal. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus se arrependeu de fazer o homem, não o homem, mas de ver o homem praticando coisas que não eram de acordo com a vontade dele. Pois Deus fez o homem bom e nós fomos criados para sermos bons, para praticarmos obras boas, para estarmos fazendo coisas boas. Se você não pode fazer coisas boas, não faça o mal. É isso que Deus fez, amor. Entendeu? E por isso as pessoas, elas foram desaprovadas por Deus. É a mesma coisa, você está ajudando uma pessoa, um exemplo, um filho seu. Você pega o seu filho, você coloca numa faculdade, você dá tudo de bom a ele, você dá carro, dá dinheiro, você ajuda, compra um apartamento, o que ele precisa você dá. E ele te dá alegria, te dá satisfação, te dá felicidade, mas de repente você vê que o seu filho começou a fazer coisas erradas. Começou a andar errado, com pessoas erradas, a usar drogas, a cometer crimes. Como eu lhe digo, você não se arrependeu de ter criado seu filho. Você não se arrependeu de ter cuidado dele, de ter sustentado. Você não se arrependeu de ter dado os presentes que ele precisava. Mas você se arrepende das ações que ele pratica. Isso não entristece. Isso lhe traz dor. Lhe traz amargura. E eu lhe pergunto, você vai ter o mesmo comportamento com seu filho que você tinha quando ele era uma pessoa que tinha boas ações? Você vai ter o mesmo comportamento com ele que agora tem más ações? Faz um monte de coisas erradas? É óbvio que não.
E a mesma coisa foi Deus. Deus não se arrependeu de ter criado o homem, se arrependeu do homem que se criou, perverso, distante da sua, de obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos e estatutos, de ser semelhante a ele, amado. Se o homem fosse semelhante a Deus, como Deus o criou, ele não teria trazido sobre nós, sobre a humanidade, o dilúvio, né? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E como você pode analisar, Deus disse que ia destruir Nínive e mandou Jonas ir lá avisar. Mas quando o povo se arrependeu, o que é que Deus faz? Deus também se arrepende de destruir Nínive. Entendeu? Você pode ver isso em vários lugares. 2 Samuel 24:16, 1 Samuel 15:29, Êxodo 20:5 e 6. Entendeu? Que fala sobre o arrependimento de Deus. Jeremias 18:10, 26:3. 1 Samuel 15:29 diz assim, vamos lá. Primeiro Samuel 15:29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender, né? Deus não é para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Entendeu? Então, amados, se você for analisar e estudar o livro de Gênesis, você vai ver que quando Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e fala que o povo, a sua descendência, seria escravo no Egito por 400 anos. Não é? Deus disse a Abraão que o povo de Israel seria escravo por 400 anos. Mas quando você vai estudar o livro de Êxodo, você vê o seguinte, que o povo de Israel, sabe quantos anos passa no Egito sendo escravo? 430 anos. Oxe, mas Deus não disse que era 400? Disse. Mas sabe qual é a questão? O propósito de Deus era que o povo de Israel ficasse no Egito 400 anos como escravos. Depois desse tempo, saísse de lá. Mas o povo, além de ficar como escravos, se rebelaram contra Deus quando Deus mandou Moisés ir lá retirar o povo. Você acha que o povo queria sair do Egito? Não queria sair, não. O povo não estava acreditando em Moisés, não. Não estava. Não foi somente Faraó que estava contrário que o povo saísse. O próprio povo, leia o livro de Êxodo que você vai entender. O povo estava em todo o tempo se levantando contrário aos pensamentos e às ideias de Moisés. Entendeu? Em vários momentos foi necessário Deus agir e Deus falar fortemente com o povo, para que o povo viesse a entender, compreender e sair, entendeu? De lá do Egito, com mão forte, a poderosa mão do nosso Deus, do nosso eterno Pai, entendeu? Êxodo capítulo 7, versículo 1 fala assim: Yahvé disse a Moisés: eis que te fiz como um Deus para Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta, falarás tudo o que eu ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe partir da sua terra os israelitas. Entendeu? Então, amados, além dessa questão do povo de Israel, do Faraó, o povo de Israel também tinha um coração duro. O povo de Israel também tinha um coração muito rebelde perante o povo de Deus, tanto que você pode analisar isso em Êxodo 17 também, no versículo 4,
Olha o tratamento que o povo de Israel tinha com Moisés. Êxodo 17, versículo 4, diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Olha o que Moisés está dizendo. Esse povo aí que o Senhor mandou tirar lá do Egito, está em tempo de me apedrejar, de me matar. Porque o povo era duro. O povo era realmente perverso, gente. O povo tinha um coração difícil de lidar. Entendeu? E em vários outros momentos você vai ver também, lá no capítulo 16, no maná e as cordonizes, o povo de Israel, eles dizem para Moisés: não sei para que vocês nos tiraram de lá do Egito aqui. Diz assim: toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Olha, Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito com mão poderosa, tinha, olha, abrido o mar vermelho, matado lá, levou as pragas, 9 pragas, depois matou com a 10ª praga todos os primogênitos do lado do Egito, e o povo ainda continuava murmurando, reclamando. Antes tivesse voltado, ficado no Egito mesmo. E assim é hoje. Você está aí com vida, está a pandemia matando mais de 20 mil pessoas no Brasil, e tem gente que está reclamando aí, ó. Tem gente que não sabe agradecer a Deus por estar vivo. Um dia de vida é motivo de agradecimento, é motivo de você glorificar, exaltar, louvar. Ainda mais a sua família, seus filhos, seus parentes, que talvez estejam em cidades grandes, e Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está dando a ele o livramento dessa pandemia, desse vírus. Agradeça a Deus, para de reclamar. Entendeu? Mas o povo não está nem aí. O povo não sabe, não entende isso, gente. Um dia de vida, independente de pandemia, é motivo de nós estarmos agradecendo e honrando ao Senhor. No versículo 8 fala: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus disse: irei destruir os povos, a humanidade. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. Desculpe. E o versículo 8 fala: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O Senhor mostrou: olha, aquele que faz a minha vontade, não me arrependo de criar, não. E se você não faz a vontade de Deus, Deus se arrepende de ter criado você. É simples. Entendeu? Porque Deus fez tudo. Continua fazendo. Enviou seu filho para que morresse na cruz. Seu filho único e primeiro, primogênito e unigênito. Para que morresse na cruz por nós. E hoje você não reconhece. Hoje você não adora, você não aceita, você não está nem aí. Não dá a mínima atenção à palavra de Deus. E você acha o quê? Que Deus, quando Ele vier buscar a sua igreja, ou seja, se vier buscar a sua igreja, você vai ser salvo? Vai não. E não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Entendeu? Existiam os filhos de Deus naquele tempo, mas alguns terminaram se corrompendo. Mas permaneceu quem? Noé. Porém o Senhor mostrou benevolência. Para com quem? Para com Noé. Entendeu? Eis a história de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. E o que é andar com Deus? Noé andou, Abel andou, na verdade. Enos andou, Sete andou. Várias pessoas andaram com Deus. E o que é andar com Deus? É fazer a vontade dele, é estar em obediência, é estar glorificando, é estar sendo pessoas justas. Não adianta você estar na igreja e estar roubando. Não adianta você estar na igreja e estar mentindo. Não adianta você estar na igreja e estar adulterando. Não adianta você estar na igreja se prostituindo. Não adianta você estar na igreja praticando coisas erradas. Você está enganando. Aí vem a realidade. Existem dois caminhos. Quais são?
O céu e o quê? O inferno, né? Existe a luz e existe o quê? As trevas. Não existe o meio termo. Não existe tá meio escuro, tá meio claro, não. Ou tá escuro ou está claro. Ou é dia ou é noite. Não é assim? Não tem assim, tá meio dia, tá meia-noite. Isso falamos questão de horário. Não é verdade? Mas não tá assim, meio escuro, meio dia, meia-noite, não. A mesma coisa, amado, é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho e tem meio caminho. Você pode seguir a mim que sou o caminho, ou seguir o meio caminho. Ele não disse isso, ele disse, eu sou o caminho. Aí você, João 14, versículo 6, se não estou enganado. Aí você procure ver o seguinte, o que você está seguindo? O caminho ou o meio caminho? Porque o muro não pertence a Deus, o muro é de Satanás. Não é? Então, quando a Bíblia fala que Noé era homem justo, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Está dizendo o seguinte, ou você anda com Deus, ou você não anda, ou anda com o outro. Você escolher. Com quem é que nós andamos? Na verdade, precisamos andar com alguém. E eu escolhi andar com Deus. Em obediência plena com a sua palavra. Entendeu? Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, muita violência. Hoje não, aqui no nosso país, nossa cidade, no nosso estado da Bahia tem violência, tem, mas não tem comparação com esse tempo que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6. Não tem comparação com Sodoma e Gomorra naquele tempo. Não tem comparação com Nínive. Não tem comparação com as ações e as práticas que os filhos de Israel cometiam contra o Senhor. Hoje também existem pessoas más, pessoas perversas, mas não comparável àquele tempo. Porque hoje tem lei, tem justiça, e é bom que a justiça comece a agir de forma correta no mundo. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta. E hoje não é toda a humanidade que corrompeu a sua conduta, né? Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Né? Eu os destruirei com a terra. Eis a questão, irmão. Como é que está a sua vida? Eu sei que os dias são difíceis, mas aprenda a ter fé. Aprenda a ter confiança, aprenda a glorificar, aprenda a exaltar, aprenda a louvar a Deus. Pois Deus, amado, Ele tem a solução para o seu problema. O Senhor nosso Deus, Ele pode mudar a sua vida. O Senhor nosso Deus, Ele pode abençoar você. Lembre-se muito bem que Deus lhe sustentou até hoje. Não vai ser agora que o Senhor vai te deixar à míngua. Não vai ser agora que Deus vai te abandonar, não. Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Tenha fé. Confie. Ande com Deus igualmente andou Noé. E ele foi o único, juntamente com a sua família, que Deus livrou do dilúvio. Deus vai livrar você. E Ele vai livrar a sua família em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê? Amém. Amém. Minha esposa está com a oportunidade nesse momento, daqui a pouco eu estou de volta. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra. Tome posse e vamos cada dia mais buscar ao Senhor, adorá-lo, né, e engrandecer a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Essa noite estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Estamos vivos, aleluia. Irmã Rosa Andrade, Deus abençoe, minha querida, tua casa, tua família, todos vocês em nome de Jesus. É a nossa irmã da igreja Betel, né? Tem o nosso irmão também, Alarcon Silva. Eu tenho um comentário aí, depois o pastor vai estar falando com o irmão, que Deus abençoe. Lúcia Cruzado, Deus abençoe, amada. A irmã Rosimari Santos, aí de Salvador, da igreja Batista Belém Efrata. Deus abençoe a todos os amados irmãos da Belém Efrata, em nome de Jesus. Irmã Neuzélia Machado, Deus abençoe, amada.
Irmã Elza, teus filhos, tua esposa, todos vocês, em nome de Jesus. A irmã Romilda Silva, Deus abençoe, irmã Romildinha, toda a sua casa. Missilene Silva, oh amada, Deus abençoe, tenho saudade da irmã. Que Deus continue abençoando você poderosamente, tá, minha amada? Em nome de Jesus. Irmão Jonas Souza aí em Santa Catarina, noivo da nossa irmã Renata, Deus abençoe. Meu irmão Jonas. Nita Araújo, Deus abençoe, querida, sua casa. Também tem o irmão Edilson Santos, que está sempre conosco nas nossas lives. Deus abençoe, meu irmão. Nossa vizinha Marlene Mendes, Deus abençoe a tua casa também, irmã Marlene. Tem Rosa Barbosa, Deus abençoe, querida. A nossa irmã Rosa Barbosa também, que Deus abençoe da Betel. A irmã Doraci Queiroz, que eu, se não me engano, acho que está em Salvador. Deus abençoe, minha irmã também, que é da igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe, irmã Doraci. Tem também Leandra Silva. Deus abençoe, viu, minha querida? Tua casa, tua família, teus planos, que sejam todos abençoados pelo Senhor conforme a sua vontade, tá? Tem também Renata Rodrigues. Deus abençoe, irmã Renata, irmã Rosa, seu Mário. Deus abençoe essa família abençoada no nome de Jesus. Estamos também com saudades. Daniele Valentim, que é da Ubaíra, da Igreja Assembleia de Deus, né? Que Deus abençoe a irmã Daniele Valentim e sua família, em nome de Jesus Cristo, em Ubaíra. Tem também Luzinete Martins, Deus te abençoe, Lu, em nome de Jesus. Rita de Cássia, no Rio de Janeiro, Deus abençoe a irmã Rita de Cássia, nossa amiga, que conhecemos aí nas redes sociais, que temos imenso prazer, sempre está falando com a irmã, está sempre compartilhando nossas lives. Deus abençoe, minha amada, em nome de Jesus. A irmã Cida Guzmão, Betel, Deus abençoe, irmã Cida, né? Irmã Mariana Guzmão também, te abençoe, irmã Som também, Deus abençoe, todos vocês aí, em nome de Jesus. A irmã Eliane Oliveira, Deus te abençoe, irmã Eliane, abençoe, irmão Carlos, toda a sua família, em nome de Jesus, né? Meire Sampaio também, Deus abençoe. Mata Pimentel, irmã Isaura, Deus abençoe, irmã Isaura, Malu, Ângelo, essa família abençoada. A irmã Miriam Gomes, que Deus abençoe também a tua família, minha querida, a tua casa, que é a amada irmã da igreja Monte Calvário, aqui em Santa Inês, Deus abençoe. Tem Jorginho Mendes também, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? Que é o irmão da nossa querida Doura Mendes também, que está conosco, sempre está conosco nas nossas lives, Deus abençoe. Eide Araújo, Deus abençoe, irmã Maria São Pedro, Tatá, todos vocês aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. E a minha prima aí, Dejanira Santos. Essas foram as pessoas que eu peguei antes de eu estar aqui, amados. Se vocês entrou aí depois, o pastor vai estar dando também um abraço para vocês aí, no nome de Jesus Cristo, viu? Continue assistindo, continue, compartilhe para que o Senhor esteja abençoando outras vidas. Eu tenho certeza que essa palavra edificou a sua vida, assim como edificou a nossa, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, logo após o pastor vai estar dando a bênção apostólica no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Deus, maravilhosa, onde o Senhor reservou, meu Deus, para nós. E onde estamos aqui, ó Deus, louvando ao Senhor e agradecendo a Ti, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Ó Deus, nos dá um coração novo, um coração, meu Deus, transbordante, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, Senhor Jesus. Meu Deus, nos ensina a Te adorar, a Te buscar, a engrandecer ao Senhor. Retira de nós tudo que não Te agrada, todo sentimento ruim, tudo que não Te pertence, meu Pai. Limpa, meu Deus, os nossos corações, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Levanta os caídos, fortalece os fracos, Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa agora, meu Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está desestimulada, meu Deus, que está triste, que está angustiada, que está preocupada. Ó Deus, que ela possa entender, meu Deus, que a solução para os nossos problemas, a solução, meu Deus, para a nossa vida só está em Ti, está em Cristo Jesus. Ó Deus, que ela, meu Pai, possa buscar ao Senhor, meu Pai, como diz a Tua palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ó Deus, vai ao encontro dessa pessoa, toca no coração, tira o coração de pedra, meu Deus, dessa pessoa, faz ela entender, meu Pai, o quão é necessário Te buscar, Te adorar, meu Deus, entregar a sua vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias, Senhor. Toma cada uma das nossas famílias, nossos entes queridos nas Tuas mãos, os de longe, os de perto. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Deus, dessa doença maldita que está assolando a humanidade. Livra, meu Deus, o Teu povo, especialmente
pessoas. Tem misericórdia, Senhor, e guarda-nos com tuas mãos poderosas, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, meu Pai. Que haja libertação, que haja transformação. Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Que tenhamos uma semana na paz do Senhor, uma semana próspera, uma semana abençoada. Deus nos guarda e nos protege. Abençoa o teu servo, pastor Elias. Continua usando o teu servo como canal de bênçãos. Derrama sobre ele a tua presença, meu Pai, dando-lhe entendimento, dando unção, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado através da sua vida. Graças te damos por tudo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Alegre, você está vivo, alegre-se, Jesus é contigo. A palavra está com o pastor Elias. Deus te abençoe e abençoe. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus e a Glória paz. a Deus. Amados irmãos, que Deus possa estar sempre te abençoando, pois eu sei que é dom de Deus que o homem viva bem e desfrute do melhor dessa terra, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 11, se não me engano, versículo 19. E essa palavra nessa noite é justamente para você continuar de pé, confiando no Altíssimo, pois Ele jamais se abandona em nenhum momento que você está vivenciando durante esses dias, não é? Um abraço a todos vocês, aos pastores da nossa cidade, ao gestor dessa cidade. Que logo, logo essa pandemia venha passar e que nós possamos estarmos reunidos na nossa igreja, adorando ao Senhor, você na sua. E na verdade nós estaremos unidos em comunhão, abraçando um ao outro, pois isso é o desejo dos nossos corações. Amém? Um abraço aqui minha esposa, minha filha Evelyn, meu genro Rodailson, minha sogra, Dona Laura. E terça-feira, às 19 horas, nós estaremos de volta com o culto de oração. E você está convidado para participar. Você deixou meu abraço, a minha paz do Senhor. E estou com saudade de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus e tchau. Tchau.